Acho que o papo vai ser eu e você. Não tem problema. A gente faz as coisas da top 3. Não, Ai, meu Deus. a gente conversa sobre a pauta, né? Faz uma É, aula e deixa gravado aqui. é. Oi, Ana, boa noite, bem-vinda. Seja bem-vinda, Ana Michele. Tudo bem? Carla, seja bem-vinda. Celimar, querida, tudo jóia? Espera mais. Michele, chegamos. Boa noite. Ceissa. Então, boa noite a todas, gratidão por esse momento. Hoje o nosso tema é bem bacana, quarto da bagunça. Quem não tem, e nós vamos discorrer esse tema, eu e Carolina Lopes, convidada especial. E aproveitando aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, quem quiser falar para as amigas, para os amigos, para que possa assistir um pouquinho, né, do nosso bate-papo, que vai ser bem interessante. Hoje, quinta-feira, dia 23, passando rápido, daqui a pouco a gente está no Natal. Eu sempre digo que quando termina julho, já é agosto, setembro, outubro, é rapidinho, né? Seja bem-vinda, Rose. E nesse novo normal, aí é que as coisas estão aquecendo aí para poder a gente arrochar. Então, vou rapidinho aqui me apresentar para quem não me conhece. Fábia, de visual novo, exatamente, né? Franjinha, cabelo. Hoje eu fiz uma escova especial para esse tema. Sempre é bom, fiz as unhas, fazia tempo que eu não fazia. Bom, né? A gente está no salão. Gratidão aí pelo carinho. É, Eu até esqueci o que ia falar. Fiquei tão emocionada, tão bom quando alguém nota, né? Eu passo pelo meu marido 10 vezes, ele, amor, tá notando alguma coisa? Ele, o que é? Coisas de, Nada. né? Nada. À noite a gente conversa. Aí, não, não tô vendo nada. Aí a gente desconta à noite. Meninas, então, assim, gratidão, né, por esse momento. Eu sou Fábia, quem já me conhece, eu sou personal organizer há 26 anos, sou apaixonada, sou sócia, parceira da Carol na Top 3, arrochando, e estamos aí à disposição com vários cursos online. A gente está, inclusive, já falando aqui, aqui começou aí. A gente está com o curso em andamento, de área de serviço, bem bacana. Quem ainda quiser se inscrever, nós ainda temos vagas, bem bacana. E a gente tem uma novidade super especial, já pode falar, né, Carol? Sobre a Semana da Conexão. Gente, olha só que legal. Para quem deseja conhecer um pouco mais da organização nos bastidores, como personal organizer, nós estamos do dia 13 ao dia 18, uma semana completamente online e gratuita. Eu e Carol, a gente está lançando aí essa semana para bater papo, tirar informações, e agregar, entender um pouco desse universo de organização, de personal organizing. Vocês estão todos convidados, vai ser bem bacana. A gente vai passar os links nas nossas redes sociais. Quem puder, a Carol já está colocando, né, Carol? Também nos nossos Instagram, @Casa e Vida Sustentável. Também no YouTube, Carol Organizer no YouTube. Seja bem-vinda, Suiane. Saudades, querida. Te amo. Enfim, é isso. Então, a gente está com várias novidades e no final a gente comenta um pouco mais. E eu queria que a Carol se apresentasse, né, Carol, para poder a gente arrochar nesse quarto da bagunça. Oi, gente, felicidade de estar aqui. Recebi várias perguntas e várias pessoas animadas em. É uma área não esquecida, é uma área que dioturnamente é uma palavra que eu não ouvia há muito tempo, me incomoda. É super feliz de estar aqui. A gente falou sobre isso no curso agora recente de área de serviço e rotinas, né, que são os próximos temas. E a turma está bem impactada de que é necessário a gente tirar o excesso, tirar o acúmulo. E isso é o que a gente encontra muitas vezes no quarto da bagunça, viu, gente? Tô super animada. Obrigada, Fábia, pelo convite. E tem mais por aí, para mais temas para a gente abordar e mais lives para a gente conversar, viu? Eu Mais sou a Carol cursos. Lopes, a Carol Organizer lá de Natal. Trabalho com organização desde 2013, organizando espaços residenciais e mudanças. E como a Fábio falou, também dou cursos.
faço consultorias online, né? Fazendo esse passo a passo, essa orientação para você conseguir se organizar. E simbora organizar, né, Fábio? Porque a ideia do quarto da bagunça é que a gente tenha menos coisas, que a gente faça esse espaço ganhar vida, esse espaço ser transformado e virar numa coisa útil, não é isso? Gente, se vocês têm dúvidas, mandem aqui, escrevam que a gente vai anotando. Eu provavelmente vou ser a anotadora de hoje, vou ser a entrevistadora de hoje. E essa live também vai ficar gravada no GTV aqui da Fábia, do Casa e Vida Sustentável, e também vai lá para o meu canal do YouTube, o canal do youtube.com.br/Carol Organizer. É isso. Convidem, eu tô aqui embaixo, então eu vou fazer o convite, né? Ó, usa esse aviãozinho aqui, chama alguns amigos, algumas pessoas que você acha que precisam destralhar, que precisam tirar o excesso da vida deles. E por falar nisso, a minha primeira pergunta para a Fábia, né? Vamos começar aqui, o que é quarto da bagunça? E aí para responder essa pergunta tem que respirar um pouquinho, né? Porque quem não tem o quarto da bagunça? Então, se a gente analisar, eu vou primeiro fazer um parâmetro, Carol. O quarto da bagunça, ele sempre foi o bicho-papão da casa. Ele sempre foi o espaço, o ambiente que as pessoas têm medo de chegar perto ou então de adentrar esse espaço. Esse quarto da bagunça, eu vejo como vários cenários internos e externos, né? E aí, colocando algumas caixinhas mentais, o que é que você não quer acessar na sua alma, no seu interior? É a mesma coisa. O que é que deixa lá debaixo do tapete para depois? O que é que a gente procrastina? O que é que a gente quer fugir do nosso eu? E o que é que a gente quer fugir, fazendo essa analogia, né, do lar e do ser? Esse quarto da bagunça, Carol, é aquele local esquecido, largado, abandonado, esquecido e que as pessoas têm medo. Onde é que fica esse quarto da bagunça, geralmente? Esse quarto da bagunça, ele fica no fundo da casa, ele fica no fundo do apartamento. E aí eu vou abrir um parêntese, o quarto, a dependência de empregada, fica bem pertinho da área de serviço, e aí às vezes faz uma ligação entre quarto de serviço, aliás, área de serviço, lavanderia e esse quarto que é bagunça. Então é isso. E o que que tem? O que que a gente encontra? O que que a gente já achou nesses espaços, né? Porque tem gente até, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente estava conversando, a gente recebe esse retorno de algumas pessoas dizendo, mas o quarto da bagunça na minha casa é o escritório, porque é o lugar de ser o ninguém, todo mundo passa lá e joga alguma coisa. Ou então, o quarto da bagunça da minha casa é o ateliê, o quarto da bagunça da minha casa é a despensa. Então, assim, vários lugares eu vejo podem virar o quarto da bagunça. O que a gente normalmente encontra é a garagem, o depósito, o quarto extra, quarto de empregada, área de serviço, como você falou, que fica lá esquecido e ninguém vê. Mas, às vezes, as pessoas encontram bagunça e determinam que o espaço da bagunça na casa delas é em outro lugar, né? E aí incomoda muito mais, né? Eu acho que aquele negócio que incomoda, elefantão, que incomoda muita gente, né? Em vários ambientes da casa, né? A gente encontra. Mas o que que a gente encontra nesses espaços, né? Vamos pensar aqui. Carol, eu estava pensando, olha que interessante. Algumas pessoas que estão aqui são nossas amigas, clientes, alunas, enfim, é um universo bem, bem bacana. Aqui no meu apartamento, eu tive uma coisa muito interessante. Eu tinha um home office bem grande que eu fazia questão de mostrar, porque tudo organizado. Por incrível que pareça, eu resolvi sair desse, só para vocês terem uma ideia do que é esse quarto da bagunça, até para chegar aqui no cerne da questão. Eu estou exatamente, e sim, eu resolvi, por iniciativa própria, desapegar de todos os móveis e de tudo que eu tinha, maravilhoso. E aí eu optei, aí eu olhei para casa, porque meu esposo, ele toca órgão, né? Toca teclado. E aí eu resolvi doar esse meu home office para ele, porque a música é maravilhosa, mas precisava de um estúdio. E olha só onde é que eu tô. Vou dar aqui uma panorâmica só para a gente poder agregar esse nosso... Olha só, aqui... É rapidinho, tá, gente? É só para vocês entenderem aqui que era um quarto da bagunça e eu estou exatamente agora no meu home office. Não sei se está dando para visualizar. E olha só, tá com uma semana que eu estou aqui
bem alocada, estou muito feliz. E isso era quando eu cheguei, meu esposo separado, era uma balbúrdia. E aí, com os olhos profissionais e com a técnica, eu consegui transformar. E hoje não tinha essa mesa, não tinha planta, não tinha. Das pessoas. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente pode transformar esse espaço que é inútil, entre aspas, é um espaço que não está sendo usado, em um lugar útil. Hoje, muitas pessoas estão precisando de um espaço assim como você, para poder trabalhar, um espaço para virar brinquedoteca, para deixar a criançada tocar o terror, né, brincar, pintar o set lá dentro. Às vezes você precisa de um espaço para relaxar, para fazer um exercício, e você não tem, porque não tem espaço na sua casa. Mas tem lá um monte de tralha, um monte de coisa que pode ou não ser útil, né? E aí quem tem que avaliar isso é você. Você tem que arregaçar as mangas e ir lá olhar as coisas e se permitir transformar aquele espaço. Eu acho que foi isso que você fez. Você pode usar, transformar aquele espaço em uma coisa útil, mas não é passe de mágica. Não sou Hermione, não sou Harry Potter, nem Ginny é um gênio, que de repente as coisas acontecem. Mesmo que você me chame, eu chame a Fábia, para a gente ir organizar com você, tem todo um processo das coisas serem reviradas, das coisas serem olhadas, né? Que a gente precisa se preocupar, né? Para que isso aconteça nessa transformação. E eu acho, Fábia, que essas são as maiores dificuldades. Ou tem mais dificuldade que a gente encontra das pessoas? Tem dificuldades. Tem dificuldades que é assim. Isso para quem é casada ou quem tem mãe, pai, enfim. É assim, mas é porque o meu marido não deixa jogar fora. Essa é a grande, eu acho, é o carro-chefe, né? E aí, Carol, é interessante porque as pessoas, elas se desculpam, né, pelos terceiros. Aí eu sempre questiono, faço a reflexão seguinte, mas você já perguntou, porque uma coisa é assim, as pessoas, elas são perdidas em alguns momentos. E eu falo assim, Fábio, mas é porque aqui eu já tentei organizar e não tem jeito. Aí eu peguei e falei assim, eu falo assim, fulana, você tentou organizar com o método correto? Você assistiu alguma palestra, algum curso? Ou você consultou algum profissional? Porque é muito fácil as desculpas são muitas, porque existe uma procrastinação, sabe, Carol? Existe, além do meu marido, meu pai, da minha mãe, minha tia, não quer jogar fora, mas existe uma barreira muito grande interna para que ela não acesse. Porque quando ela acessa, dá dor. E quando dá dor, e a gente foge da dor. Nós, seres humanos, a gente quer ser feliz, a gente não quer sentir dor. E o quarto da bagunça é você mexer com memórias. É você mexer com histórias, muitas vezes, de vida, seja um objeto qualquer. Tá? Então, é bem desafiante porque as pessoas têm algumas desculpas, às vezes inconscientes, tá? Não é porque quer, é porque são defesas mesmo. A gente chama trabalho. Objeções. Dá trabalho. E dá trabalho. Vamos pensar assim, vamos tirar as objeções do caminho, né? Essas dificuldades que a Fábia está colocando, sentimentais, as dificuldades, né, das pessoas. Vamos falar já da caixa dos 6 meses. Mas dá trabalho você ir lá, olhar as coisas, separar, porque você vai ter que separar, você vai ter que limpar as coisas, vai ter que limpar o espaço, vai ter que repensar o que você vai fazer. E repensar também dá trabalho. Poxa, decidir, escolher, fazer esse processo 10, 20, 50 vezes, dá trabalho. Você não vai escolher uma coisa, você vai escolher entre várias coisas. Isso também machuca, isso também dói. Mesmo sendo seu, né, sendo dos outros, sendo da casa, você tem que decidir, né? E assim, essas e outras são as objeções que as pessoas colocam, as dificuldades que existem. Como é que a gente faz para contornar isso, Fábia? Pois é. Como é que a gente faz? Eu vou dar um exemplo. Dá uma lidinha de umas perguntas, eu vou pegar um negocinho para exemplificar bem legal, tá? Essa parte. Eu li aqui que tem uma pessoa que falou, disse, não tenho quarto da bagunça na minha casa, graças a Deus. Acho que é a Júlia que colocou já faz um tempinho, né? Aí depois, eu tenho muita resistência na minha casa, sugeri a caixa dos 6 meses, e se ele não usar, vou jogar tudo fora, vamos ver o que vai acontecer. É assim mesmo, tem muita resistência das pessoas e, na maioria das vezes, a gente tem coisas que nem é de ninguém que mora na minha casa, da minha mãe, do meu tio, do meu irmão, que tá aqui, sei lá por quê, né? Aí tem uma coisa um relato aqui também, ó. Teve uma época que eu joguei muita coisa que meu marido pedia para guardar. Joguei e ele nem deu conta.
Ou seja, eles pedem para guardar e nem sabem o que está guardado. Mas é isso que acontece, gente. Se você pega as coisas e põe dentro de uma caixa, coloca no maleiro, bota embaixo da cama, você passa anos sem pegar, sem precisar, sem lembrar que aquilo existe. Então, por isso que eu tô falando, dá trabalho, porque tem um monte de coisa lá que você nem lembra. Vai ter coisa lá que você vai ficar, meu Deus, isso estava aqui. E aí você vai contar uma história, vai se lembrar, tá. Também vai desviar do assunto também, vai perder um pouquinho mais de tempo. E, assim, é preciso que as pessoas sejam envolvidas. Não adianta você botar as pessoas de escanteio, jogar fora as coisas dos outros. Não adianta. Porque senão vai voltar tudo para lá. Porque daqui a pouco as pessoas compram outras coisas, pegam outras coisas e colocam tudo lá de novo, né? Então, se você não faz esse trabalho de envolver, de mostrar para a pessoa como que funciona, não vai funcionar. Você não vai conseguir transformar, tirar esse estigma de que aquele espaço é o quarto da bagunça. Nunca vai ser quarto organizado, nunca vai ser o closet funcional, nunca vai ser o home office de trabalho, de produtividade. Vai ser sempre o quarto da bagunça. Aí as pessoas vão lá e começam a jogar de novo todas as coisas. E aí, como é que faz? Pois é. E aí eu vou dar um exemplo para poder florir o que é a nossa conversa. Como eu falei, o meu lindo home office foi dado de presente para um estúdio de música, né? Bacana. E aí meu doce meigo marido resolveu pintar e tudo mais. E aí o vigia daqui do nosso prédio, ele faz esses serviços, né? E nós temos lá embaixo um quarto do condomínio, enfim. E aí quando foi hoje, plena quinta-feira, né? Finalizando a pintura lá do quarto, eu só vejo o vigia entrando aqui, né? Aqui na área de serviço, aqui no quarto, maravilhoso, com este negocinho aqui. Eu acabei de falar sobre isso, tô chocada. Aí eu digo, o nome dele é Seu Manuel. Seu Manuel, o que significa isso? Não é porque o seu Marcos, ele disse que é para guardar. Aí oi? Como assim? Como assim? Ele disse, não, é porque no meu escritório, não. Se ele for pintar novamente, ele quer a referência. Aí eu, ok. Aí quando meu marido chegou, eu falei assim, Marcos, preste atenção. Vamos anotar o nome da tinta? Não! Eu quero guardar a lata. Eu disse, como assim? Tá vazia? Eu quero guardar. Ele quer guardar isso daqui. Mas aí, tá vazia a lata? Tá vazia. Ele quer guardar, ele diz que perde. Se ele anotar, ele perde. Conclusão, isso é um grande exemplo e eu vou só mostrar aqui uma coisinha para você, tá? Tá vendo aqui, ó? Tô. Aquilo ali é organizado, que tem alguns restinhos de tinta, mas essa está vazia. Conclusão. Eu, Fábio, esposa, personal organizer, eu vou ter que fechar os olhos. Eu quero ser feliz ou ter razão? Eu quero ser feliz. E a lata vazia vai ficar no local das latas mais ou menos cheias. Então, como eu, que sou um ser humano normal, mortal, as pessoas têm essas... Tipo assim, o que é que você tem que fazer? Você vai matar o seu marido? Você vai cortar ele no meio? Não. Né? A vontade que dá cortar no meio, né? E virar picadinho. Porém, então, Carol e meninas que estão aqui, meninas e meninos, a ideia é respira e assim, o que você puder fazer, você faz. Se não, deixa lá a lata junto com as outras e vai seguir tua vida, porque você não vai mudar as criaturas daqui da Terra, entende? Mas eu acho que a gente pode mudar a situação. Se ele quer guardar X coisas, vamos pensar que não mudam de endereço mesmo, Lúcia, é isso mesmo. É tudo igual menino pequeno. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquelas coisas que as pessoas não querem desapegar, colocar numa caixa, colocar numa estante, separar um espaço, organizar, setorizar e mostrar. Fulano, fulanas da casa, eu fiz isso com esse material. Ele está aqui, se você precisar, está organizado porque eu fiz esse trabalho, ou porque a gente vai fazer esse trabalho juntos, ou sei lá o quê. Mas... se isso não for usado, ou se esse negócio ficar aqui muito tempo, vai passar para frente, entendeu? Porque eu vou começar a usar esse espaço para outra coisa e outra coisa. Tem um outro relato aqui, que uma das meninas que comentou aqui, que imagine se fosse um monte de documento, que ter que olhar um por um. Papel, eu não sei o que seria útil para ele.
Ou não esperar o dia ou boa vontade para olhar papel por papel. Gente, existe uma tabela que você pode, né, para expurgar papel. Papel a gente guarda por algum tipo de obrigação, não precisa ficar guardando também. As pessoas têm medo? Tem medo, mas existe uma legislação que orienta sobre isso, tá? Pois é, tenho raiva do resto de tinta, mas pelo menos essa justificativa de guardar vazia, você fotografa e salva no computador, põe na nuvem, posta na internet, Fábio, que vai ficar lá para sempre guardado na internet, Sim. não tem como fugir. Tirar a Mas, fotografia, exatamente. Mas eu vou tentar convencê-lo. Se a minha segunda tentativa, tiro a fotografia, guardo lá na nuvem, tá aqui. Eu me responsabilizo por essa área. Porém, sabe, aí para que, assim, tem certas coisas que é bacana, porque a tecnologia está aí para nos ajudar. Porque essa montanha de coisas que as pessoas têm e acredita que um dia vai usar, tudo bem. Então vamos identificar, vamos sinalizar. Então, se é para ficar, como você bem colocou, vamos estruturar de uma maneira racional. E aí, Carol, eu lembro da nossa amiga Úrsula, que ela disse o seguinte, eu até anotei, é o bom senso, cadê o bom senso? Tá aqui. É o óbvio. Às vezes o óbvio não é óbvio para os olhos que não estão preparados. Então, eu acredito muito nisso, né? Porque não adianta você falar para uma parede, ó, tem que tirar isso, e a parede não vai ouvir. Ela tem que sentir, ela tem que experimentar, ela tem que ver, ela tem que experimentar, senão não vai funcionar, né? Aquilo que a gente está querendo propor aqui. Mas vamos lá, passando essa fase, né? Quais são os passos que a gente faz para organizar qualquer espaço, Fábio? Inclusive o quarto da bagunça. Tá, olha só, eu sempre digo que o primeiro passo, o passo a passo, é você ter a certeza que você quer transformar esse espaço, né? Porque tem que ter uma vontade muito grande, uma justificativa, você tem que vislumbrar um cenário que não é quarto de bagunça, um home office, como eu estou, um quarto de brinquedo, um quarto de estudo, um quarto de oração. Então, a primeira coisa é você ter essa forte desejo, a forte vontade de transformar. Segunda coisa, ter a certeza que se você mora só, essa resposta só você, tipo assim, é mais fácil. Se você vai envolver família, eu acredito que isso não só o quarto da bagunça, tá, gente? Se tiver coisas dos membros, é chegar com clareza, porque nós, seres humanos, muitas vezes a gente fica querendo ser super-herói e super-heroína, e a gente precisa da ajuda dos amigos, como você bem coloca, Carol. Os amigos, às vezes, é muito importante por causa disso. E aí, chegar com clareza e com muita humildade para esse filho, para essa mãe, para esse marido, para essa esposa, para dizer assim, precisamos melhorar a nossa qualidade de vida. Aqui no nosso quarto, no guarda-roupa, no home office. E para isso eu preciso da sua ajuda. E o que é precisar da sua ajuda? Pelo menos é dizer assim, ó, essa caneta vai embora, fica. E tem uma justificativa. Porque os apegos por apegos, que é outro item que é interessante a gente colocar, todos nós somos apegados. Trabalhar esse desapego, sabe, Carol? Porque, e aí vem lá atrás, né? Porque, exemplo, se eu tô apegada a esse copo que tá lá com mais 20 copos, eu tenho que decidir, é bônus e ônus. Eu vou usar os 20 copos, é sempre fazer as perguntas inteligentes. Vai ser importante para o presente e futuro ou eu estou apenas, uma necessidade da minha alma? Se for necessidade da minha alma, aí o que eu sugiro? Faz umas prateleiras bonitas e coloca todos os copos ou os livros ou os papéis em que você possa visualizar. Porque quando você coloca isso no fundo do guarda-roupa, numa caixa isolada, você vai esquecer e aí vai deixar aí um peso, né, muito grande para você fazer depois. Então, o primeiro passo é ter essa clareza da vontade de transformar. Segundo passo é pedir ajuda para os membros da família e dizer assim, olha, preciso de ajuda. Terceiro passo é trabalhar o desapego. Porque o desapego, muitas vezes, ele é emperrado, ele é enraizado e ele é bem desafiante. E depois desses 3 passos, o que eu sugiro é olhar com muita amorosidade esse espaço, pode ser a área de serviço, pode ser o seu quarto, pode ser a sala. E aí, assim, meu amigo querido, agora nós vamos transformar. É ter esse diálogo, é ter essa conexão,
interessante que você não é mais quarto da bagunça, você é o quarto da luz, o quarto da prosperidade. É trabalhar também o nosso lado mental, porque a neurolinguística ela nos diz o seguinte: quando você sinaliza com palavras positivas e com vontade de transformar, o cérebro entende sempre o sim. E aí sim, aí você transforma isso para que você comece a colocar a mão na massa. E o colocar a mão na massa, ele é muito interessante, porque muitas pessoas não são obrigadas a saber como fazer. E uma dica que a gente sempre dá como personal organizer é o seguinte: junta os iguais, faz igual brincadeira de criança. Junta os semelhantes. Exemplo, caneta com caneta, lata de tinta com lata de tinta, até para você saber o volume que existe dessas coisas, desses objetos e desses itens. Quando você junta os iguais, você vai fazer uma separação, uma triagem do que vai ficar. Muitas vezes a caneta está sem tinta. Essa vai embora, a outra está com tinta, fica. Depois que você faz essa seleção, aí sim, eu vou estruturar o espaço. Será que esse espaço precisa de limpeza? Será que precisa de ajuste? Será que precisa de alguma reforma para que essas minhas coisas que ficaram, ela tenha fácil acesso? Porque muitas vezes as pessoas querem, como você falou, dinho ou gênio, plim, plim. Não é assim, gente. A organização, para ser organização, ela precisa de produtos, acessórios, precisa de instrumentos para que tenha uma estrutura de organização e de harmonização. Depois da limpeza, mensurar esse local. Será que esses 2 metros de coisas vai caber nesse 1,5 metro de espaço? É ter esse óbvio, muito claro, para eu poder ter esse bom senso. Após isso, dá certo. Eu preciso comprar uma prateleira, eu preciso comprar um gancho, eu preciso comprar uma bancadinha. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro e bem rápido. Esse negócio, cadê? Acho que é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma fruteira. Gente, eu comprei essa semana porque eu não tinha mais móveis para ele. Então, a fruteira de 3 andares coube todo o meu material necessário. Então, foi um negócio que custou R$ 40, mas vai me servir por 300 anos. Né? Então, se eu for até além, se a tecnologia, a medicina, vai então para nem ter um bisneto. Mas é isso, Carol. É ver a estrutura, comprar o que precisa e aí agradecer e arrochar. E assim, eu vou trazer uns relatos aqui dos comentários. A Carol falou assim: apego a coisas materiais pode ser reflexo de uma carência. Sim, de fato, você está se apegando a uma memória, está se apegando a alguma outra coisa que não é simplesmente aquele pregador, aquele clips que estava ali que você precisava. Se ele é útil para você, você está se pegando à utilidade, né? A forma ou como ele te ajuda. Mas se você está olhando para aquele objeto e você lembra de alguma festa, lembra de algum momento, seus anos áureos, você está se apegando a alguma coisa ou alguma falta. Você tem vários carrinhos, você tem várias roupas, porque você está se apegando a alguma outra coisa. De fato, isso tem que ser trabalhado. Por isso que é tão difícil, por isso que as objeções são tão grandes, as resistências. Por isso que a gente vai devagar. Aquela história, vou desapegar uma coisa de cada dia, né? Tem até um livro que a gente recomendou recente, que chama Jogue 50 Coisas Fora, que era a meta que a escritora deu para si mesma de começar a tirar coisas, não necessariamente para jogar fora, mas para desempacar a vida dela, que tinha muita coisa. Então, todo dia ela decidia destralhar uma coisa. Então, ela abria uma gaveta e tirava uma coisa. Eu não quero mais isso. E joga fora. Às vezes, você não consegue nem perceber o óbvio. Tá quebrado esse relógio. Eu já troquei por outro. Já tentei botar outra bateria e não funciona. O que eu posso fazer com esse relógio? Aí você tem que tomar uma decisão. E aí você começa tomando decisões que são mais fáceis, né? Do tipo as coisas que estão quebradas, que estão trincadas, que estão manchadas, as coisas que não funcionam, estão fora de validade. E aí depois você vai para as coisas mais difíceis, né? Para as coisas que são de fato sentimentais. Porque você já fez todo um trabalho de tirar 50, daqui a pouco você tira 100, daqui a pouco você nem lembra. Que é o outro relato. Você começa a incentivar os outros da sua casa, tipo, a educar os outros da sua casa, como a gente faz com as crianças, né? De que elas precisam desapegar, de que elas vão crescer, de que elas podem compartilhar aquele brinquedo, de compartilhar aquele livro, aquela roupa com uma outra criança que ainda tá bom e que você tem muito, de que você não precisa de muito, de que a segurança, o amor e a afetividade dentro da sua casa já supre isso. Então, isso é importante, mas não é só isso
né, que a gente faz para a parte de organização, de fato, tá? Eu passo já já para vocês o nome do autor, viu, gente? Deixa eu fazer a próxima pergunta para a Fábia e eu anoto aqui para vocês, tá? Jogue 50 coisas fora, é o nome do livro. Eu te digo já já o nome da autora. E aí, Fábia, você começou a falar, você mostrou essa fruteira e eu pensei na hora, plim, gente, a gente pode aproveitar muita coisa que a gente tem em casa, mas o que mais, Fábia, que a gente compra, ou que a gente consegue, ou que a gente reaproveita, e como que a gente define que coisa, né, ou quantas coisas são, né? Olha só, é interessante esse processo, porque a gente está no curso de área de serviço e nossa primeira aula foi quarto de bagunça, né? A gente, né, na próxima segunda-feira é área de serviço. E olha que interessante, Carol. Está sendo assim um case muito legal. Os acessórios, os produtos, você pode reaproveitar o que você tem na sua casa. Vou mostrar aqui o que foi que eu utilizei para ser minha bancada, tá? Olha só. Vê se você adivinha o que é. Peraí. Não dá para ver, Fábia. Não dá para ver. Tá. Não dá para ver. Vira a câmera, que aí a gente consegue ver melhor, vai. Ah, tá. Vou virar, tá? Só um pouquinho. Pronto. Você sabe o que é isso? Não tô vendo também, não. Isso é Não, um isopor? agora. É um isopor? É o isopor. É o isopor. E aí, olha só, aqui virou minha mesa, a mesa lateral. Então, o isopor que estava aqui na área de serviço virou um apoio. Deixa eu só tirar aqui, só um pouquinho. Pronto. Só para vocês entenderem. Um isopor que estava aqui sem uso, eu resolvi colocar como se fosse uma mesa de apoio exatamente para as minhas necessidades. Então, na sua casa, será que você... Uma bandeja, uma prateleira, porque as coisas precisam de casinhas. As coisas precisam de um lar. Não adianta você querer organizar no imaginário. No imaginário é o mundo perfeito. Mas no real, nós precisamos de coisas concretas para que essas coisas fiquem em cima, né? Para que você consiga visualizar, consultar, retirar e voltar para o lugar. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Fábia, se eu colocar nas caixas fechadas de papelão, aí eu digo assim, vai ter um grande problema. Primeiro porque a caixa tem mofo, tem fungo, tem ácaro. Tudo, nada contra a sustentabilidade. Sou sustentável. Porém, uma caixa transparente, ela vai durar 300 anos, tudo bem, é plástico, ok, mas é algo que vai te facilitar até para transportar para outro lado, até para você tirar, para você controlar o que você tem. Então, às vezes na sua casa, na cozinha, você tem potes vazios que você nem utiliza mais. Por que não colocar coisas pequenas? Então, assim, Carol, o que eu sempre sugiro, e é muito simples, e aí eu venho com a máxima, né, do menos é mais, porque assim, você precisa de tantas coisas, o que é que realmente é necessário para a sua casa, para o seu home office, para a sua bancada, para a sua cozinha, para a sua despensa. Então, a ideia é você aproveitar o que você tem realmente para que você tenha uma área, um espaço, um ambiente mais light, mais funcional. Eu acho que essa é a ideia, é poder pegar caixinhas que você já tenha, enfim, para poder amenizar esse volume que é tão grande. Gente, assim, a gente pode dar vários exemplos, mas vai depender muito do que é esse espaço, esse quarto da bagunça, o que você quer transformar esse espaço, o que você tem, né? E o que você pode adaptar, né? A Fábia deu alguns exemplos do espaço dela, mas pensando em outros espaços, você pode pegar um conjunto de xícaras que estava desparcerado e essa xícara pode virar um porta-treco, um porta-lápis, um porta-pincel de maquiagem, pode virar um porta-bichinhos, né? Brinquedos. Pode virar muitas coisas, né? As meninas falaram agora de pote de sorvete ou qualquer pote, né, que você tem que está sem tampa, ou que está sem utilidade, ou potes de descartáveis mesmo, você pode reutilizar para poder usar de separador e organizador, ou se você quiser botar uma tampa, né? As caixas plásticas, aquelas grandes, são excelentes para a gente conseguir guardar coisas que vão ficar, sei lá, por um tempo sem uso, né? Vamos pensar decoração de Natal, decoração de festa junina, aquelas roupas que você não usa muito, que são coisas de inverno, os brinquedos que você está guardando de um filho para o outro, ou que são novos, ou que são velhos, né, que você vai levar para doação. Isso você pode colocar tudo dentro de uma caixa, e essa caixa vai para o maleiro, essa caixa pode ser empilhada uma do lado da outra, essa caixa pode virar uma bancada de apoio, como a Fábio bem usou aí, tá?
Aí tem outras ideias aqui também, né? Eu reaproveitei um porta-cápsula que se transformou num porta-papel higiênico, né? A internet me testando. Eu sugiro que quem não usar caixa de plástico, por questão de sustentabilidade, use caixas com etiqueta do conteúdo. Você pode reaproveitar, você não precisa trocar por uma que seja transparente. Boa ideia, é só etiquetar, exatamente. Ótima ideia para eu guardar os colchões infláveis, exatamente. Exames médicos, gente, vocês podem, tem lá, não tem na tabela de temporalidade que eu falei, né? Que vocês vão lá no link da minha bio e vocês podem baixar a tabela gratuitamente, direto lá, mas não tá lá. Você tem que verificar com o médico, né, que você tem da sua confiança, aquilo que você pode descartar. Mas, por exemplo, uma receita médica, né, de um medicamento que você não está usando mais, ou até exames de sangue, exames de urina, né, aqueles que a gente faz a coleta, todos eles, que se você não tem nenhum tipo de doença crônica que precisa de acompanhamento, você também pode descartar, porque os bioquímicos afirmam que depois de 3 meses, tudo que estava no seu corpo já mudou, já passou. É igual a água que circula no rio, né? Que muda e você também já vai circulando. Então, depois de 3 meses, o último exame você guarda e depois você pode jogar todos os outros fora. Mas radiografias, esses outros exames de controle, vamos pensar, um eletrocardiograma, alguma coisa, aí você tem que conversar com o seu médico para saber exatamente o que você precisa guardar como referência, né? Ou de acompanhamento, ou se você teve algum tipo de cirurgia, enfim. Mas isso é para quem está, né, tendo aquele desafio específico dos documentos. Que outros objetos, que outros materiais, Fábio, a gente pode usar para ajudar nessa tarefa de organizar o quarto da bagunça? O que eu sugiro, né, também, eu estou aqui visualizando, a nossa secretária colocou ali um pote de sorvete vazio, né? Eu não gosto de pote de sorvete. Enfim, mas há outras coisas, Carol. Eu gosto muito de usar aqueles ganchos que você compra, né, na Leroy, enfim. Porque as paredes, você tem sempre uma parede que você pode colocar tanto as prateleiras quanto ganchos. Então, eu acredito que esses são as prateleiras, estantes. O mercado está lotado de estantes com preços bem acessíveis, né? Vai depender do que você tem. É uma árvore de Natal, bolas, enfim. Às vezes são produtos de ginástica, pronto, cestinhos maravilhosos, né? E assim, como a gente sempre coloca, nós somos sustentáveis, a gente quer o menos é mais, porém, a gente tem que entender que as coisas não vão ficar no ar, né? Então, a gente não vai ficar soltas, porque se ficar solta, vai virar bagunça. Ou então, no máximo, sabe o que é que eu uso muito também na minha cliente para economizar? Sabe aqueles sacos de plástico de 60 por 100, ou 60 por 1 metro, transparente? Gente, aquilo ali é maravilhoso. Pode colocar roupa, pode colocar vários acessórios. Você dá um lacinho, fica bonitinho lá no espaço e fica tranquilo. Então, a ideia, Carol, é você reaproveitar o que você tem. Às vezes, até uma caixa de... Deixa eu só colocar aqui, ó. Uma caixa de isopor. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui, ela não tá vazia. Tá cheio de material elétrico, tá? Lâmpadas e tudo mais. Então, é uma forma realmente de você aproveitar. Se caso precise um dia desse negócio, tira as coisas que é esporadicamente e dá certo. Outra coisa também, olha lá em cima, aqui, ó. Tá vendo as caixas da Delo? São caixas baratas de papelão. Então, é uma empresa do meu esposo que tá fechada e a gente colocou a documentação lá com aquelas caixas amarelas ali, ó. Enfim, são algumas alternativas. Olha só outra caixa, tá vendo? Com coisas mais rotativas. Não precisa ter um padrão, não precisa ser tudo do mesma cor, do mesmo tipo. Você pode padronizar na etiqueta, você pode padronizar nas prateleiras, né? Você não precisa, não é um espaço que você vai. A ideia é ser funcional, ser prático, para que você consiga enxergar. E não precisa ser um espaço único. Às vezes o quarto da bagunça cumpre várias funções, né? É depósito, como é o seu caso. É depósito, é escritório, é a parte de guardar o material, equipamento e você só tem que setorizar, né? Tá. Carol, agora eu quero lhe fazer tem perguntas, eu quero também lhe fazer uma pergunta. Você como então profissional. Faça. E as perguntas acabaram. E aqui eu acho que não tem mais perguntas. As perguntas que as meninas colocaram, acho que a gente falou. Tá. Como é que a gente escolhe, que tipo de produto a gente escolhe. Legal. Você como profissional de organização, as pessoas
Porque você é muito técnica, você é muito focada na prática e de resultado. O que é que você faz com a sua cliente? Eu já sei da resposta, mas eu queria que você falasse para as pessoas. O que é que você faz para a cliente para que ela consiga trabalhar esse desapego, né? Como é a sua técnica? Ou você apenas, não, vamos encaixotar e deixa embora. Me fala como é o seu processo. Olha, eu gosto muito de fazer várias perguntas. E gosto muito. Você falou de um saco transparente grande. Existem sacos transparentes de vários tamanhos para a gente poder organizar. Eu adoro uma coisa que chama saco de lixo. Caixa de papelão. É a primeira coisa que eu pergunto quando a gente chega num espaço assim. Para quê? Para a gente poder fazer uma triagem. E a gente não passa para a próxima fase até acabar a triagem. Por quê? Porque tem que decidir e vai ter que tirar coisas. Porque normalmente o que as pessoas precisam é tirar coisas para liberar o espaço. Então, sim, a gente sempre passa. Aí tem sempre uma pilha de não sei por que é de fulano, tô na dúvida. E aí, quando a pessoa titubia, eu também não penso duas vezes. E eu fico segurando o saco, sabe? O saco não fica no chão, não fica ali, não. Eu fico segurando o saco. Isso, cliente. Você vai guardar esse organizador, você usa esse organizador, você vai prender na parede? Vai. Então vai para a pilha do vou fazer. Beleza. E esse porta-máscaras aqui? Porque está aqui no meio das coisas. Tarará, tarará. Vamos botar na sua bolsa. Vai botar imediatamente na sua bolsa. Você vai doar o mouse? Vou. Porque eu já tenho 10 mouse, não tem nenhum funcionando, ninguém não vai testar, papapá. Ótimo. Coloca aqui no saco do lixo eletrônico. Na hora, tá na dúvida, o que a gente faz? Teve uma cliente que foi super legal, porque tinha a pilha da dúvida. Aí a gente voltou para a pilha da dúvida, não saiu nada. Ok. Vocês têm lugar para guardar essas coisas da pilha da dúvida? Não. Alguém vai reivindicar isso? Não, ok. A gente pegou tudo, colocou tudo dentro de uma caixa, fechou e botou uma interrogação bem grande com a data embaixo. A minha proposta para ela foi, se daqui a X tempo você procurar catar tal coisa e não achar na sua casa, e não achar dentro da caixa, e nem usar, a caixa toda vai embora. Por quê? Porque as meninas até falaram que a gente guarda o celular quebrado para poder consertar, compra outro, começa a usar o outro, e esquece que o outro está quebrado, não manda consertar. Você tem 10 mouse porque você comprou outro, em vez de mandar consertar, porque é tão barato você comprar um mouse. Bota no lixo eletrônico. Então, é na hora. Vai doar? Ótimo. Amanhã a gente vai sair daqui, vai doar não sei aonde, vai chamar o cara para vir pegar aqui do lixo eletrônico, ou a mulherzinha que vem da instituição para pegar, para não deixar. Porque senão, você bota no carro, bota do lado de fora, volta. Isso já aconteceu várias vezes. Tipo assim, tá aqui o lixo, tá aqui a sacola e voltou. O que aconteceu? Isso daqui você não ia fazer uma doação? Ah, não, porque a gente decidiu que agora a gente vai guardar. Não. Isso tem que ser rápido. Não dá para chorar pelo leite derramado. Inês já morreu, já caiu, já foi, já tá com fulano. Isso é uma forma da gente dar celeridade pro processo. Porque se a pessoa resolve, assim, a pessoa já vai se acostumando com aquele negócio. Começa a não ser mais óbvio. Ah, realmente, eu não preciso mais disso. Aí começa a resolver, começa a solucionar os problemas, tomar decisões mais rapidamente. Então, isso é uma estratégia que a gente toma. Outra estratégia que a gente sempre fala com roupas ou com utensílios. Use. Tá na dúvida, tá na pilha de dúvida, né? Não saiu, não... Vamos usar? Ótimo. Então, isso daqui que tá aqui, para que serve? Para isso. Então, vamos botar lá na cozinha. Ah, mas a gente não usa todo dia. Ah, mas agora vai usar. Tá aqui em cima, vamos botar bem na gaveta. E, assim como o Fábio tem aquele, né, escorre, né? Às vezes, né? Veneno. O veneno escorre, é a mesma coisa. Ótimo, você vai guardar, então você vai usar. É igual roupa. Você vai usar essa pilha de roupa que tá aqui na próxima semana, nas próximas semanas. Você vai se dar esse desafio, gente. Por quê? Porque a gente tem que testar. Se aquele utensílio tá guardado e a gente nunca usa, fica lá empacando, vai começar a incomodar, o que vai acontecer? Ele vai embora. As pessoas vão começar a ver que Sim. ele não é útil. As pessoas vão começar a ver que ele está empacando. As pessoas vão começar a ver que não precisa dele. E ele pode ir embora. Então, a gente precisa sentir. Então, essa é uma das estratégias. Para um monte de pergunta que a gente faz. Quando foi a última vez que você usou? Para que você usa? Quem usa? Qual é a validade que ele tem? Você se sente bem? Mesmo você tendo lido o livro, você consulta ele? Você acha que ele é importante? Gente, tem tantas perguntas que a gente se faz. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Você se fazer várias perguntas.
né, a Marie Kondo, por exemplo, fala que aquele objeto é importante, te dá alegria, mas você tem que se perguntar tantas coisas sobre aquele objeto, várias, né? Ele é valoroso para você, para os seus sentimentos ou para sua casa? Até isso você tem que se perguntar, né? Qual é o porquê de você estar guardando aquele objeto especificamente, tá? Gente, mais perguntas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, Fábia. Tem algumas reflexões. Tem várias reflexões, exatamente. O problema é que de todas nós mesmos, exatamente, imaginando você na casa da minha mãe e aqui também, minha filha não passa. E eu fico bem poste, assim, com o saco na mão. Eu só faço assim, porque a gente não joga nada fora de ninguém, viu? Vou deixar isso bem claro. Eu não pego isso daqui da cliente, o papelzinho, nananã, e jogo fora, não. Eu seguro o saco. E aí, cliente, o que você vai fazer? Ah, não sei, Carol, você está fazendo uma pergunta difícil. Pois então, a gente tem que decidir. Aí eu faço assim, a gente tem que decidir. Ah, não sei, bota na pilha da dúvida, bora pro próximo. Porque Fábia disse que eu sou a toque de caixa, né? Vai embora. E tem que ser, gente, senão a gente vai passar o dia lá pensando. Não dá. Depois a gente volta pra pilha da dúvida e assim vai. E outra coisa, Carol, que é importante para a gente poder fechar, o processo, ele também não precisa ser de uma hora para outra, porque se a pessoa passou 20, 30, 40 anos acumulando coisas, como é que você quer numa tarde, numa manhã, tirar tudo? Não, tem calma, né? Tem que ter essa amorosidade. E uma dica aqui para as pessoas que todos os maridos são iguais, eu também acho, mas você tem que só lembrar, você quer ser feliz ou ter razão. E às vezes a gente tem que fechar os olhos, faz uma limpeza, compra uma caixa legal e transfere, porque a gente não muda ninguém. E aí, se você conseguir, e aí trabalhar o seu desapego, se organizar, estruturar, você está num patamar acima, porque eu acredito que a organização, ela tem um lado que é da espiritualidade e outro do autoconhecimento, e a gente está no caminho do meio. Organizar é estar no caminho do meio, do equilíbrio, da paz, do amor, da saúde, né, Carol? Então é isso, eu acho que o fechamento desse... E aí, outra coisa importante, é não chamar quarto da bagunça, é transformar quarto da alegria, quarto da prosperidade, né, Carol? É isso. Porque a meta, eu acho, assim, o recado que a gente tem para deixar aqui eu não preciso de um quarto da bagunça na minha casa. Eu não posso ter um quarto da bagunça. Os espaços que eu tenho têm que ser úteis, né? Uma das colocações foi exatamente essa. Né? Amadas, não considero ter um quarto da bagunça. Com um trabalho focado, todos os espaços podem ser organizados e podem ser úteis. Podem, eles devem ser assim. Então, considere não ter esse espaço, né? Uma pergunta, qual o melhor lugar para guardar CDs e DVDs? E como armazenar? Depende. Eu adoro esse depende. Depende. O melhor lugar é próximo do aparelho onde eles vão tocar, né? Se for o VHS, vamos pensar, o videocassete. Se for o DVD ou CD, se você usa no computador, próximo do computador. Se você usa na sala, né, no toca-fita, no toca-CD, próximo do toca-CD. E aí tem várias opções no mercado, distantes ou de caixas, que você pode acomodar. Tem umas que são do tamanhozinho certo até para você colocar os CDs e os DVDs. Você pode colocar numa prateleira. Se você puder, você pode comprar até prateleiras mais curtas e fazer a distanciamento menor para você poder aproveitar bem o espaço para poder colocar. Você pode colocar dentro da gaveta, né? E aí lembra de botar essa parte, né, que aparece o nome do filme para cima para você poder do filme, do CD, DVD. Acho que é isso. Não tem muito mais do que isso. Vocês podem até aproveitar caixas que vocês já têm, cestos também para poder fazer essa organização. Podem separar, catalogar por artista, né? Por gênero e aí fica a dica, viu? Diário da Mariana. Alguma sugestão de leitura? Já passei para vocês o Jogue 50 Coisas Fora, da Gayle, vou falar o nome aqui, Gayle Blanc, mas tem vários outros, né? Menos é demais, não é isso, Fábia? Menos é mais. Menos é mais da Francine J. Que é outra indicação que a gente também dá, que fala bastante dessa questão de desapego. E aí tem uma pergunta bem capciosa aqui que eu queria fechar com ela, Fábio, que é: quando você se tornou organizada? Oh, que lindo! Deixa aí para você responder como é que você... A minha história é mais longa, a sua deve ser mais curtinha. Estou me desapegando de CDs e DVDs aos poucos, devido ao Spotify e Netflix. Estou ficando somente com os mais significativos, até porque não tem equipamentos. Então a gente só guarda por questão,
sentimental, questão de memória, você pode de fato colocar numa caixinha e aí guardar, não precisa nem ser próximo do tocador e tal e tal. Respondendo a pergunta Carol, faz assim. O desafio de quem está aqui é estar na conexão, que a gente vai falar da nossa história. E aí, exatamente. E aí eu queria que a Carol, ela vai falar um pouquinho da conexão. Gente, vai ser fantástico, do dia 13 ao dia 18. E a gente vai falar como foi que a gente iniciou, como é que a Top 3 iniciou. Então vai ser fantástico. Carol, arrocha aí. Como é que vai ser isso? Então, vai ser um momento para a gente falar bastante sobre o universo da organização, como que a gente se tornou, né, e qual foi esse caminho de organizar e de se tornar um profissional, né, porque a gente pode se tornar uma pessoa organizada, a gente pode se tornar um profissional, a gente pode empreender, mas para isso a gente tem que seguir alguns passos, a gente tem que conhecer técnicas, a gente tem que estudar, a gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que virar empreendedor e sobre isso que a gente vai conversar nessas lives, nesses encontros. Deixei o link aqui para vocês, se vocês quiserem se inscrever. Tá no link da minha bio também, no link da bio da Fábia lá. Se inscrevam, é totalmente gratuito, vai ficar gravado para vocês assistirem depois, tá? E esse também é o lançamento do que vai vir depois, né? Se você de fato fizer essa avaliação, né, fizer essa comparação e quiser ingressar no mercado de trabalho para atuar nessa área de organização, vai ficar lá abertas vagas para o curso, né, que a gente está oferecendo. A Top 3, que sou eu e a Fábia, a gente já fazia isso já faz 3 anos, e aí a gente está oferecendo agora o curso online também, tá? Isso, tem mais algum recado? Carol, tem mais um lembrete. Oi, Fábia. Não, é só para poder falar uma coisa bem interessante. Gente, vocês já pensaram em fazer um curso de organização de personal organizer para organizar a sua casa? Porque a gente tem uma média de 50% que querem trabalhar lá fora, né, com clientes, e 50% do nosso público é para trabalhar para a nossa casa. Então, é muito legal. Porque imagina, quando eu fui fazer coach, né, eu tenho 2 formações de coach, eu fazia psicologia e fui fazer para mim. Gente, quando você faz um curso de formação para você assim dá uma crescida, dá um plus na sua vida, que é fantástico. E aí eu vou finalizar a minha fala aqui, Carol, com uma frase. O seu dom, a sua dor, a sua angústia pode virar um dom, uma grande inspiração para você, para a sua família e para o mundo, né? Então, essa é a dica que a gente dá. Então, não perca conexão e organização do dia 13 ao 18 de agosto. Arrocha aí, Carol! Só mais 2 lembretes. Amanhã temos 3 lives, às 5 da tarde. Eu vou estar junto com a Leroy Merlin Natal. A gente vai falar sobre organização de closet. E às 20 horas eu vou estar falando com a Cris Rocha, lá de Aracaju, a Crisinha, sobre organização de home office, né, do espaço de trabalho na sua casa. E a Fábia vai estar falando às 20 horas com a Dani sobre excessos, apegos e acúmulos. Então, esse papo ainda vai rolar mais, né? A gente começou aqui pelo Quarto da Bagunça, mas vai rolar mais amanhã, né? Vejam aí os horários certinhos, os links aqui no nosso feed, viu? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Elza falou, é o meu caso, quero aprender a melhorar a organização da minha casa. Perfeito, Elza. A Carol falou, fiz o curso de PO para mim e para minha casa. Nunca quis me profissionalizar, tá vendo como existe? Parabéns a vocês que têm esse dom. Eu preciso melhorar muito. E a gente pode desenvolver, viu? Acredite, eu não era uma pessoa totalmente organizada, tinha várias outras, né, habilidades que eu pude implementar, né, e melhorar a minha parte de organização, e hoje ofereço esses serviços, né, e essa consultoria para as pessoas. Show de bola, gente. Gente? Legal. Eu queria agradecer sua participação mais uma vez. Gratidão, Carol. Gratidão a todas vocês, aos queridos que estão aqui, nosso querido Beto e as meninas queridas amadas. A gente não seria as mesmas pessoas se vocês não estivessem conosco. Então, gratidão. E amanhã a gente tem mais, né, Carol? Um beijo bem grande. Vamos tirar uma foto, não vá-se embora. Vamos tirar uma foto. Foto com o cabelo escovado. Outra foto. Boa noite, beijo, gente. Bem grande. Deus abençoe, a gente se fala. Vai estar lá tchau, no nosso Instagram. Tchau, tchau.